Olá pessoal, domingão e vocês aqui comigo. São 8 horas e 30 minutos da manhã de domingo. Falei um pouco diferente, né, Fabiano? Exatamente, Jorge, nessa segunda edição, um pouco já mudando, né? Fabiano, a repercussão foi muito positiva do programa da semana passada. Recebemos vários directs aí. Tem algumas perguntas para você agora, nesse primeiro bloco já de cara. E como é que você sentiu aí essa repercussão na semana? Excelente, Jorge. A turma entrou em contato com a gente através do Instagram, mandaram perguntas também em box, fizeram bastante elogios. Eu acho que a gente tem, junto com o nosso público, só a crescer. Maravilha. E o melhor de tudo, aprender a rentabilizar melhor, uma rentabilidade descomplicada. Esse é o foco maior do nosso programa, né, Fabiano? Isso aí, Jorge. A ideia sempre vai ser essa. Fabiano, selecionamos algumas perguntas aqui. Uma das mais faladas foi sobre a pecuária, né? A pecuária brasileira no mundo. O povo está interessado em saber como está esse da China, que a gente falou muito no programa passado. Então, vou da primeira pergunta já, sem aquecimento, pode ser? Vamos lá. Então, tem uma pergunta, fala a importância do mercado internacional para o Brasil. Porque você falou muito de cotação de dólar, que depende muito da variação do dólar, da carne, do arroz, para que chegue na prateleira um pouco mais cara, ou mais barata, ou melhor para o produtor, ou não. Então, eles querem saber qual é a importância da pecuária brasileira no campo internacional, né? Jorge, nós temos que entender que nós nascemos num país privilegiado. O que acontece? O Brasil tem uma grande extensão de terra, com uma quantidade de água muito grande comparado a outros países, mas o mais importante aqui é o clima, porque não adianta você ter terra e não ter clima. Por exemplo, a Rússia tem uma extensão de terra gigantesca, Estados Unidos também, Canadá muito grande também, mas lá não tem clima que possibilita fazer mais de uma safra por ano, às vezes até duas, enquanto no Brasil a gente pode fazer até 4. E aí, falando um pouco da agricultura, mas também da pecuária. Por quê? Porque esse clima que contém calor, chuvas e mais a extensão de terra, né, principalmente terra que não seja de muitos morros, que seja um pouco plano, faz com que a gente tenha potencial para ser o celeiro do mundo. Então, como especificamente a sua pergunta está mais direcionada à carne, a gente tem que entender que o Brasil tem uma população muito grande, né? São mais de 200 milhões de habitantes que comem muita carne. O ticket, né, do brasileiro por ano está em torno de 30 quilos, é um dos mais altos do mundo, perto só para os Estados Unidos. Nos outros países, a proteína que eles mais comem muitas vezes é peixe, são frangos, frutos do mar ou suínos, né? Então, a carne vermelha, ela precisa de um lugar com grandes capacidades de produção, fala a nível mundial. E o Brasil, ele é e vai continuar sempre sendo esse exportador de carne. Podemos dizer que o Brasil está ali entre o topo da pirâmide. Quais são os grandes mercados mundiais aí? Sim, Jorge, o Brasil está no topo da pirâmide, é o país que mais exporta carne vermelha do mundo. E hoje nós temos o seguinte, a China, né, ela compra grande parte da carne nossa exportada. Então vamos voltar um pouquinho. O Brasil exporta em torno de 30% a 40% do que produz. Desses 30% a 40%, a China está em torno ali dos seus 50%, 55%, né, da compra nossa. Outros países que compram bastante estão o Oriente Médio, olha lá, hein, o brigão, né, o Irã, né, ele está ali comprando bastante carne nossa, o Oriente Médio de maneira geral. O Chile compra muita carne nossa. A Europa já chegou a comprar muito, hoje compra bem menos. A Rússia. E agora, Estados Unidos, com um pouco de carne indo para os Estados Unidos via México também. Então, nós temos aí, são os maiores compradores mundiais, né, da nossa carne brasileira. Outra pergunta, como o fator climático, né, pode interferir nesses valores? Porque agora, no finalzinho aí de janeiro, entrando em fevereiro agora, na verdade, desde janeiro, no início do mês, o volume de água está sendo intenso aqui no estado de Goiás. Eu não sei como está nos outros estados do Brasil afora. Eu sei que é bem equilibrado aí, que a gente vê a meteorologia no mapa geral. Alguns lugares estão chovendo mais e outros estão mais secos ali. Dá para ter essa diferença? Interfere, na verdade, o mercado?
mesmo tendo áreas mais alagadas, digamos assim, outras áreas mais secas, falando no contexto do Brasil, isso interfere no valor do mercado? Não, Jorge, o clima brasileiro ele é de estações bem definidas, né? Vamos tirar um pouquinho ali do sul, vamos tirar alguns extremos. Só para completar, porque a gente escuta muito. Quando a gente vai à feira e tem na alface, quando a gente vai assim, não, é R$2 mais caro porque choveu esses dias, o alface aumentou. Aí sim. Aí a questão da demanda. Não, nas Na agricultura. hortaliças, na agricultura, isso é um fator determinante. Na pecuária, nem tanto, ou talvez não. Compreendo. E vamos explicar, né? O que acontece? Nós temos estações bem definidas, então praticamente 6 meses do ano chove, 6 meses do ano é seca. Se o calor ele está um pouco a mais, um pouco a menos, né? O ano passado foi mais forte, queimadas para todo lado. Pode atrapalhar um pouquinho a produção. Se as chuvas estão piores, pode atrapalhar um pouquinho a produção. É o seu comentário, né? E é pertinente, as chuvas estão em maior número. Não vai aumentar um pouco a produção pecuária, porque a produção pecuária ela vem de confinamento, que não tem muita alteração, e vem também da parte de pasto, né? Que a chuva a mais não vai produzir mais pasto. O que atrapalha um pouco são os deslocamentos. Nós estamos tendo, nas últimas 2 semanas, muito problema de deslocamento, ponte rodando, caminhão atolando para todo lado. Então, não digo que melhora muito ou piora a produção, mas atrapalha um pouco a logística. Da malha viária também não ajuda, né? Exatamente. Agora, só complementando o seu comentário, nos hortifrutis, aí sim. Por exemplo, o alface é uma planta muito sensível. Então, uma chuva forte pode destruir a plantação de alface. Um frio intenso pode destruir uma plantação de alface. E aí sim, uma semana o alface está num preço justo, na outra semana ele pode disparar de preço. Por quê? Porque destruiu muita produção. Hortaliça em geral. Exatamente. E você falou assim muito da China, falou do brigão. Vamos falar um pouco dessa questão cultural. Mitos e curiosidades, né? Na China, de fato, eles comem lá cachorro, né? Tem alguém que pergunta, Jorge, na China comem morcego e cachorro, isso é verdade? Jorge, vamos lá. Eu estive na China e foi uma curiosidade interessante, acho que compensa contar aqui. Eu cheguei e já tinha um amigo que já estava lá 1 hora. Ele chegou no outro voo. Quando eu entrei no quarto, a primeira coisa que ele falou é o seguinte: vamos ali numa feira, a 2 quarteirões aqui do hotel, que você vai ver coisa que você nunca viu. Churras dog. Quando eu cheguei lá, era uma feira como se fosse a Feira da Lua aqui, né? Mas na entrada da feira, tinha lá umas 80, 100 barraquinhas. Na China tudo é muito, né? É muita gente, muito carro, muito tudo. Umas 80, 100 barraquinhas assim, bem na entrada, com espetinho de cobra, com espetinho de caranguejo, de aranha caranguejeira, tudo quanto é bicho e inseto que você pensar estava lá. Mas a pergunta, são tidos como pratos exóticos ou é costumeiro eles comem? Aí é que tá, Jorge. Eu fui para a feira porque meu amigo me chamou. Ele me chamou porque ele ficou espantado. Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que nós fomos fazer foi tirar foto. E aí depois eu vou... Calma, eu vou... Até se a gente conseguir, eu trago depois essas fotos aqui para a gente mostrar para o público. Mas o interessante foi o seguinte, naquela história ali de fica ali, tira foto e vai, de repente eu comecei a perceber que todo mundo tirava foto, mas ninguém comia. E comecei a perceber também que a aparência dos bichinhos não estava muito boa. A aranha estava meio seca, a cobra já estava com a carinha meio ruinzinha. E aí eu pensei o seguinte, eu falei, gente, eu acho que ninguém consome isso. E aí eu fui aprofundar um pouco mais no assunto, fui conversar com um tradutor que era chinês, mas falava bem português, né? Lá na China não são muitas pessoas que falam chinês, inglês. E aí eu entendi que isso é folclore. Eles usam isso mais para atrair a gente. E cachorro, mesma coisa. O turista, né? Exatamente. E falando em alimentação, vamos entrar agora, dando continuidade à nossa visita ao confinamento pontal, vamos falar um pouco de alimentação, que você explicou perfeitamente todo o processo que é feito no confinamento pontal. Então, o que você achou desse contexto geral? Também, né? Que você, como é especialista no assunto, eu não quero nem opinar. É uma alimentação, porém sem cobras e caranguejos.
Bom dia a todos do Agro Rentável. O Agro Rentável deste domingo está incrível. Estou aqui ainda no confinamento Pontal e o Fabiano Tavares vai falar um pouco sobre a alimentação do seu gado. Como que é esse manejo aqui no confinamento Pontal? Pessoal, bom dia, bom programa a todos, né? Como a gente tinha dito já, tem duas opções de fornecimento de comida para os animais. Ou no confinamento fechado, que é aquele que os animais ficam presos, né, num determinado ambiente, ou aqui no pasto. Muitas vezes o pessoal fala, mas ele está no pasto, ele está comendo só sal, ele está comendo um proteinado, que é um sal com um pouquinho de milho. Mas não, aqui nós fazemos praticamente o que pode ser chamado de confinamento a pasto. Ou seja, nós estamos dando a mesma ração do confinamento, porém aqui no pasto, em uma quantidade que não é um suplemento do pasto, é uma quantidade que o animal ele pode ou comer um pouquinho de capim ou comer só a ração. São caixas comedouras, digamos assim? Exatamente. O pessoal está muito acostumado com aqueles comedores de pintinho que você coloca, o pintinho vai comendo e a ração vai descendo. Aqui não muda. A gente vem, abastece uma vez por semana essas caixas, elas são num formato cônico, que à medida que os animais vão comendo aqui embaixo, a ração vai descendo e vai servindo praticamente à vontade. Aqui em off, a gente dando um passeio aqui pelo confinamento, então nós percebemos também que você tem a indústria da sua própria ração. Então ela é toda industrializada aqui dentro do confinamento mesmo. Exatamente. Essa é uma das grandes vantagens de você ter uma fábrica dentro da fazenda. Primeiramente, você está sabendo o que você está colocando, porque é a gente que fabrica. Segundo, a gente tem uma versatilidade de, se precisar de mudar a formulação por uma questão financeira ou por uma questão técnica, a gente consegue. E terceiro, a gente tem um custo de produção a menor, já que a gente não tem um pagamento de imposto, porque a gente está fabricando para nós mesmos, já que nós não temos um custo do frete, já que a ração é produzida aqui e ela é utilizada aqui dentro também. Então, esse sistema que você cria, né, que os confinamentos têm, então isso ajuda a rentabilizar melhor. Haja visto que vocês têm esse prazo determinado do ganho do peso do animal. Então dá para vocês ter essa data que ele pode ir para abatedouro, digamos assim. Exatamente. E você tocou num ponto fundamental. O que acontece? Quando a gente está trocando capim por ração, o capim ele é muito mais barato, né? Quando a gente coloca a ração é mais cara. Então, se a gente consegue comprar os insumos da ração no momento certo, produzir a ração dentro da fazenda, a gente consegue ter uma ração que acaba ficando competitiva com o capim, que tem um custo mais baixo. Esse sistema, ele ajuda muito, né? Além do manejo, você já consegue criar um circuito todo, digamos assim. Haja visto que aqui no confinamento Pontal tem esse confinamento de semipastos, digamos assim, e tem o confinamento onde de fato eles ficam ali mais confinadinhos, digamos assim. Exatamente. O que são as vantagens? Hoje nós estamos num momento que tem capim verde. Só que a hora que parar de chover, a gente não vai ter mais capim verde. Então a base da alimentação não vai ser mais ração e capim, vai ser só o capim. Desculpa, só a ração. Dito isso, qual que é a grande vantagem? É a que você acabou de citar. É que se a gente tem a ração sendo fornecida junto com o capim na época das águas e a ração somente fornecida na época da seca, a gente pode fazer uma programação de quando esse animal vai ficar pronto. Se a gente tem a programação de quando ele vai ficar pronto, a gente pode já fazer uma venda futura e já estar preparados para o dinheiro que vai entrar desses animais. Por quê? Porque a data de abate ela fica bem precisa quando a gente está fornecendo ração em grande quantidade. E por falar ainda nesse sistema de alimentação, sabemos que aqui no confinamento vocês criam a própria ração e essa ração que vocês criam tem uma receita própria, no qual o seu gado não produz o gás metano, né? Exatamente, Jorge. Essa foi uma ideia que nós tivemos em 2004, onde no passado as rações de confinamento elas tinham muito fibra. Ou era uma fibra de capim, ou era uma fibra de silagem, ou era uma fibra de bagaço de cana. Por uma questão de manejo, nós decidimos tentar naquele momento fazer uma ração sem fibra. E conseguimos. Desde 2004 nós temos uma formulação própria aqui da fazenda que a gente trabalha ela praticamente sem fibra nenhuma. Ou seja, a ração que está sendo fornecida para os animais aqui é praticamente a mesma ração em termos de fibra de um suíno, de uma ave.
Isso já foi um grande avanço. Por quê? Porque quando a gente não tem fibra dentro da dieta, a gente acaba não transportando muita água. Porque o capim praticamente tem 80% de água. O bagaço de cana tem 40% de água. Aliás, 60% de água. A silagem, ela tem mais de 80% de água. Então, quando você transporta muita água, você tem um custo maior. Quando você tira essa fibra, você não está transportando água. E aí que foi o pulo do gato. Quando nós tiramos fibra da tieta para transportar menos água e melhorar o nosso manejo, nós também tiramos a parte de fermentação de dentro dos animais. Porque quando o animal produz gás metano e faz o famoso arroto do boi, o peido do boi, que tem uma parte poluente, quando você tira esse componente da dieta, você praticamente reduz essa fermentação ao ponto de produzir quase 80% a menos de metano. E aí, o restante do metano que esses animais estão produzindo, por nossas matas, nossas florestas e o próprio capim, eles estão sequestrando carbono na atmosfera e aí a fazenda se torna uma descarbonizante. Ao invés de a gente estar produzindo carne poluindo, a gente está produzindo carne despoluindo. Bacana. Enquanto isso, eu vou aqui, volto já, mas vocês ficam com as imagens aí um pouco como é feito essa ração. Como vocês acompanharam pela imagem, é um batalhão de gente, é grão subindo, grão descendo. Fabiano, explica para nós esse processo todo. Jorge, o processo inicia desde a hora da compra. Comprar no melhor momento é um dos principais componentes. Segundo, a qualidade do grão, os fornecedores ideais. Terceiro, o rastreamento dessa qualidade. Quando os grãos chegam, a gente faz análises para ver se isso está chegando de acordo com o que nós estamos comprando. Depois disso, nós temos uma formulação específica, que nós já falamos sobre ela, que é exatamente a receita do bolo. Ela tem que ser seguida à risca e nós temos componentes eletrônicos que faz todo esse rastreamento para saber se aquela quantidade certa de cada componente está entrando na forma. Uma vez ela pronta, ela vai ser servida para os animais. Então, sabemos que são diversos grãos, né? Hoje, quantos grãos vocês utilizam na ração de vocês? E números? Hoje nós estamos trabalhando com torta de algodão, casca de soja, caroço de algodão, milho em grão e mais a parte mineral e proteica, proteína mineral. Entendi. Em off você estava nos falando que aconteceu vários testes para chegar nesse nível, até que vocês descobrissem a fórmula de acabar um pouco do gás metano, ou zerou mesmo? Exatamente, Jorge. Nós começamos um trabalho em 2004. De lá para cá nós viemos adaptando a formulação, viemos adaptando o manejo e viemos testando alguns aditivos que nos ajudaram a chegar numa dieta que hoje a gente tem em números aí, coisa de 88%, 89% menos produção de metano na produção nossa de carne. Em relação à rentabilidade com esse manejo, lá no final vale a pena? Sem dúvida nenhuma, Jorge. Se não valesse a pena, a gente não tinha conseguido chegar até aqui, né, crescendo nesses 25 anos. Mas a rentabilidade não vem só da dieta, não vem só dos animais, vem do mercado futuro também, da hora certa de saber comprar, da hora certa de saber vender e também da ferramenta de utilizar a bolsa de valores para fazer a venda desses animais a futuro. Todos os animais que chegam aqui na fazenda, quase 100% das vezes, eles já são vendidos antecipados, pegando as altas do mercado. Bacana. Então, você que está nos assistindo, vamos tomar um cafezinho, eu volto já já. Voltamos, tomou aquele cafezinho quente, aproveita. Antes da dica de Fabiano Tavares, acesse nossas redes sociais, no Instagram é @agrorentável. Manda sua perguntinha lá, tira suas dúvidas, que no próximo domingo vamos tirar todas as dúvidas de vocês. Basta deixar o recadinho lá que vamos atender a todos. Fabiano, então vamos lá, dica, aquele momento que o nosso telespectador adora. Quando eu falei em rentabilidade, você disse claro, porque senão estávamos produzindo. Mas vocês produzem em grande escala. E o pequeno agricultor?
o pecuarista? Qual que é a sua dica de ouro hoje? Jorge, a gente tem que lembrar a primeira coisa, é que se hoje nós estamos produzindo muitos milhares de animais, nós começamos com 200 animais. Então, lá no momento do início, o que aconteceu? Eu fiz conta. E a forma que a gente estava tendo na fazenda de uma pecuária extensiva era uma conta que não fechava. Hoje o preço das terras estão muito caros, então você tem muito capital parado. Então o que você tem que fazer? Primeiramente, entender sua vocação. Sua fazenda está perto de quê? Está perto de um frigorífico, ela está perto de uma indústria. Essa indústria tem um subproduto, por exemplo, um farelo de soja, uma casca de soja num preço mais barato. Aí você tem que tentar entender a aptidão. Nesse momento, você vai ter que escolher. Porque você não pode ficar fazendo o ciclo completo, que seria a cria, recria e engorda. Você fazer os 3 ciclos, você vai acabar não tendo volume. Então, você tem que escolher, vou fazer a cria, ou a recria, ou a terminação. E a dica de ouro que eu posso passar para a turma é o seguinte: se você tem um módulo pequeno, hoje existe uma modalidade que é você produzir gado para vender um bezerro, mas um bezerro tourinho, um bezerro registrado. E o melhor de tudo é o seguinte: quem quiser entrar nesse ramo, ele vai comprar as matrizes de um gado PO, que é um gado registrado, e lá na frente, se ele não conseguir comercializar, as pessoas ou as empresas que vão oferecer para ele essas matrizes PO fazem um contrato de recompra. Ou seja, ele vai estar produzindo um bezerro que ele vai ser vendido bem mais caro que um bezerro normal, porque é um bezerro que vai virar um tourinho, não é um bezerro que vai virar uma carne na prateleira, né? E aí, esse tourinho tem um valor mais agregado. E se ele tiver dificuldade de comercializar, a cereja do bolo é que a empresa que vai fazer a parceria com eles vai recomprar esse tourinho dele. Por quê? Porque eles têm clientes no Brasil inteiro, então ele pode direcionar esse produto para outra região que não seja a região daquele produtor que está produzindo aquele bezerro. E essa modalidade, ela já é comum no mercado? O pequeno agropecuarista está nos assistindo, como que ele faz para ter mais informações? Não, essa modalidade não é comum. O que acontecia até então? A pessoa que queria produzir genética, aí eu vou falar novamente da diferença. O que é produzir genética? A gente produz carne. Então todos os animais nossos vão ser abatidos e vão transformar em carne. Quem produz genética está produzindo um animal que vai ser reprodutor. Se for macho vai ser um tourinho, se for vaca vai ser uma produtora de bezerros, né, de genética de valor agregado. O que acontecia no passado? As pessoas compravam um produto registrado e aí ele ia ter que fazer o próprio marketing, abrir os seus clientes, ir para os leilões para vender. Então era muito difícil ele trabalhar sozinho. Com essas empresas que estão trabalhando agora, já oferecendo todo o pacote, seria como se ele abrisse uma franquia. Ou seja, ele já vai vir com a genética conhecida, com uma carteira de clientes para comprar esse produto conhecido, e se ele não conseguir comercializar, ainda tem a vantagem da recompra. Ou seja, ele vai vender para quem ofereceu ou quem vendeu as matrizes para ele. Ele já entra no mercado seguro que tem comprador para o seu produto. Exatamente. Vamos fazer uma análise básica? Uma fazenda pequena, uma chácara, um sítio, que o produtor tenha lá 20 vacas, 40 vacas. Se ele for produzir isso para corte, ele vai poder abater depois de 2 anos, no máximo 30, 45 animais. A conta não é boa, o faturamento vai ser baixo. Mas se ele produzir genética, ele vai produzir um bezerro que ele não vai precisar de levar ele até a terminação, então ele já ganha tempo nisso. E esse bezerro, por ser de padrão de genética superior, um bezerro registrado, ele vai ser vendido muito mais caro no mercado. Então ele consegue, mesmo numa fazenda pequena, num sítio, numa chácara, ele agregar valor no que ele está produzindo. E obrigado, dica de ouro, eu falo isso. Agrorentável é isso, gente. Explicar rentabilidade descomplicada. Não vamos usar técnica, vamos usar exemplos, né, Fabiano? Exatamente. E você me perguntou aonde ele pode conseguir mais informações sobre isso. Eu vou te dar uma dica, Jorge. Por que a gente não convida uma dessas empresas para participar do programa e explicar com mais detalhes essa modalidade? Então o convite fica feito, pessoal do agro aí, esteja à disposição, que nós estamos aqui esperando vocês para a gente falar de uma pauta que vai levar essa informação que é precisa, né? Eu acho que é necessário para quem quer fazer o seu investimento. Exatamente, Jorge. E assim, eu fui um pequeno produtor um dia. Se eu tivesse tido essa oportunidade, eu tinha seguido nessa modalidade. Os caminhos me guiaram para seguir na pecuária de corte tradicional, que é o animal sendo abatido. Deu certo, mas eu não tinha essa possibilidade. Se eu tivesse hoje, eu tinha seguido nela.
Só para finalizar aqui a nossa matéria, porque nosso tempo já está quase esgotando, você estava explicando antes do comercial um pouco desse manejo, né? Então acabou que a gente foi falando de outros assuntos e não finalizamos por aqui. Então gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse manejo que aconteceu aqui agorinha, que foi o abastecimento da caixa, que veio, a ração veio da fábrica até aqui. Essa é uma ideia, Jorge, que nós tivemos aqui na fazenda. Esse equipamento aqui atrás, ele é uma bazuca que o pessoal utiliza muito para transportar grãos de colheita. Então, quem já observou uma colheita, funciona o seguinte: tem a colhedora, que é aquela máquina que vai colhendo, e ela muitas vezes ela enche e o caminhão que vem pegar não está próximo ou não está disponível. O que ele faz? Ele joga para dentro de uma bazuca que vira uma espécie de um pulmão até a hora que o caminhão chega. O que nós fizemos? Como a fábrica de ração está distante de onde nós estamos, o vagão tradicional para chegar até aqui, ele ia gastar muito tempo, ele não ia conseguir jogar até lá em cima, e ele é um equipamento mais delicado, que poderia quebrar mais fácil. O que nós fizemos? Nós pegamos uma bazuca de agricultura e adaptamos uma balança nela. Ou seja, nós temos um equipamento que carrega 20 toneladas, que pode andar pelas estradas da fazenda que não sejam perfeitas, e que tem uma balança que quando chegar aqui, precisamente, ele vai saber, naquela altura, colocar a ração na quantidade certa que ele precisa. Então é mais uma inovação, uma adaptação aqui da Fazenda Pontal que a gente conseguiu colocar para poder melhorar nosso manejo. Mas falando de informação, eu achei muito interessante na sua fábrica de ração, onde você consegue linkar a tecnologia com o manejo. Então, eu vi não sei se fala a função do rapaz, da pá, que tem uns sacos lá, que eu vi. Você pode explicar melhor. Quando lá na mistura tem uma deficiência de vitamina, ele é acusado lá na sua fonte, você falou, o próprio sistema avisa dessa deficiência? Jorge, interessantíssima essa pergunta. As pessoas que estão nos assistindo já entenderam que fabricar uma ração não é simplesmente misturar as coisas. É uma fórmula muito bem elaborada, com programas de computadores de última geração. Só que a gente tem que garantir que essa ração fique pronta e chegue na boca do animal da mesma forma que ela foi programada para ser feita lá no computador. Então nós adquirimos, na verdade, um sistema de monitoramento que faz o seguinte: a cada componente que o pazeiro coloca dentro do misturador, existe a balança que está pesando e um sistema de computador mede certinho. Então se ele precisa de colocar 500 quilos, ele vai colocar 500 quilos, e se colocar 505, que está dentro da tolerância, o sistema vai acusar, e aí nós vamos pegar e poder chegar depois para esse pazeiro e tentar entender por que ele errou naquela quantidade, né? E se a quantidade foi errada num volume que não deveria, a gente vai reprocessar essa dieta. Mas, de maneira geral, é um sistema de monitoramento onde a gente não fica mais na mão do anotador do papel. É tudo feito eletronicamente, aonde o sistema monitora o que está sendo colocado na quantidade certa. O interessante disso tudo é por isso que lá no processo final vocês têm noção de quanto tempo o gado vai engordar, como você falou. Então quando começa no confinamento, você já sabe o prazo que está lá para comercializar o seu boi, né? Porque devido à dieta, você sabe que ele vai ganhar peso durante aquele processo. Exatamente, Jorge. É o histórico da genética do animal, da condição corporal que ele chegou. Se ele chega mais magro ou mais gordo, ele vai sair com o tempo mais rápido ou mais curto. E daquela dieta precisa que foi formulada na quantidade de minerais, proteína e energia para ele ganhar exatamente aquele peso. Fabiano Tavares, obrigado. Mais um domingão conosco aqui, levando informação ao nosso telespectador aí, que seja no agro, seja no campo, que seja no sofá da sua casa. O importante é ter informação precisa e dicas valiosas aqui no Agro Rentável. E não esqueça do nosso compromisso, todos os domingos, 8 horas da manhã. Mas eu vou voltar lá para o estúdio num passo de mágica para finalizar com vocês, que a próxima pauta está incrível. Que maravilha de visita. Fabiano, já estou com saudade do confinamento, viu? Vamos marcar a segunda volta lá. Tomar aquele cafezinho lá, e o melhor de tudo, gente. Além dos bois, lá é um lugar muito bonito. Em outra oportunidade, quero mostrar na íntegra para vocês que estava dias chuvosos. Então, fizemos ali no calor também, na chuva. Foi meio complicado, mas foi exaustivo e prazeroso, né? É interessante, eu acho que o pessoal às vezes não consegue perceber, mas nas imagens mostravam claro, né? A gente achou que ia chover, gravamos até um pouquinho,
durante a chuva, aí paramos a gravação, sol, né? completamos a nossa missão, de repente saiu um sol que estava para arrebentar tudo. Mas na visita, além, claro, desse contexto de confinamento todo, era de se esperar já. Mas me despertou muita atenção também, foi a forma que vocês criaram ali da dieta do boi. Parabéns, Fabiano. Obrigado, Jorge. Foi uma ideia que nós tivemos no passado, estamos com ela até hoje. E que deu certo, né, gente? Então é isso, nosso tempo está esgotando. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que tiraram o seu domingão para estar conosco aqui pela PUC TV. Fabiano Tavares, muito obrigado pela parceria, Obrigado, pela pessoal. companhia aqui. Bom domingo a todos. E o nosso compromisso é todos os domingos, 8h30 da manhã, aqui na PUC TV.